Olá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, escreveu João, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16, verso 13. O vídeo que você assistirá a seguir mostra uma pregação antiga feita pelo pastor adventista Luiz Gonçalves, ainda quando se pregava a verdade, falando de forma correta sobre a tríplice aliança de Apocalipse 16, 13, advertindo para não se participar dessa união maldita. Posteriormente, você verá como a igreja se envolveu com o ecumenismo a partir do pacto de amizade assinado com a Igreja Católica na Polônia. A celebração foi no sábado à tarde e reuniu milhares de pessoas. Líderes de vários segmentos religiosos participaram do evento. Gente que veio apoiar a liberdade de religião, mesmo em um país onde já existe esse direito. Porque todo mundo tem o direito de se expressar de forma ou religiosa, até os ateus têm o direito de se expressar. Como cidadão, a liberdade ela é inalienável, ela é inegociável, né? Eu ser livre, eu tenho o direito de ser livre. Independente da bandeira da sua igreja, independente da filosofia da sua igreja, todos nós estamos dizendo, precisamos manter e ter liberdade religiosa no país, no Brasil. Não é direito só meu, é o direito do outro, porque eu tenho que respeitar o outro, e assim ele vai me respeitar. Eu não posso esperar que o outro me respeite primeiro, não, parte de mim, ação e reação. Que é possível o diálogo, é possível estar junto, é possível trabalhar junto e é possível, junto, caminharmos na direção da realização espiritual. O que significa a imagem da besta? Resposta final. A imagem da besta é a união das igrejas, o ecumenismo. Vem aqui. Você quer saber quais são as igrejas? Pode ser que a sua igreja esteja envolvida neste ecumenismo podre que forma a imagem da besta. No vídeo a seguir, você verá a inauguração de um templo adventista na cidade de Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, mostrando claramente o reflexo do tratado de amizade celebrado entre a Igreja Adventista e a Igreja Católica no ano 2000 na Polônia, de modo que, nessa inauguração, uma instituição dirigida por freiras, as primeiras a adentrarem o espaço do templo no dia da inauguração, que foram as doadoras das poltronas luxuosas para o belo templo que estava sendo construído e inaugurado. Encerrado a fita inaugural do templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Espírito Santo do Pinhal. Quando a fita caiu, veio o encantamento. Espírito Santo do Pinhal ganhou uma igreja muito especial. Um projeto que vem de longe. Desde 2004, os fiéis se mobilizam para este momento. Nós fizemos a pedra fundamental em 2004, aí começamos então a construção. Nós levamos aproximadamente 8 anos para deixar essa igreja como ela está, linda dessa forma. Para nós, é a igreja mais bonita da cidade, sem dúvida, né? Um templo maravilhoso. Já admirava semana passada que estive aqui por perto e eu vi, achei que igreja linda. Eu vi por fora, que a igreja linda que estão trazendo aqui. E hoje tenho o prazer de estar aqui dentro, né, convidada que fui, com muita honra estou aqui e pude admirar a beleza do prédio, o capricho com que foi construído, espetáculos, detalhes, muito bem feito, muito bonito. Estou maravilhada de ver. Até a sociedade participou. Coube a uma instituição liderada por freiras a doação das poltronas. Coube a uma instituição liderada por freiras a doação das poltronas.
Uma iniciativa que busca fortalecer o ecumenismo, a união entre as igrejas cristãs. Esse foi o tema central dessa celebração realizada na paróquia São Luís Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. E essa celebração comemorou o 40º aniversário do decreto Unitatis Redintegratio, promulgado pelo Papa Paulo VI em 1964. Esse documento aborda a relação da Igreja Católica Apostólica Romana com as outras igrejas. A Igreja Católica tem uma missão, porque ela se entende fiel servidora de Jesus, de restaurar aquela unidade que foi perdida já há muitos séculos atrás. Neste ano, então, 40 anos deste esforço, muitas instituições foram surgindo ao longo deste tempo e agradecemos a Deus tantas pessoas e tanta criatividade nesta dimensão. A celebração ecumênica realizada na paróquia São Luís Gonzaga, como não poderia deixar de ser, contou com a presença de representantes de outras igrejas, irmãs da Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente precisa deixar as palavras de lado e dar exemplo. Eu estou aqui, vim hoje aqui, a convite do colega aí, do padre, para mostrar que anglicanos e romanos estão juntos nesta caminhada de unidade das igrejas. A unidade entre os membros, entre o corpo de Cristo é muito importante. Então, nós não devemos ter acepção, fazer acepção entre o povo de Deus, né? Pelo contrário, devemos nos unir, ganharmos força para que o nome de Cristo seja exaltado e para que a pessoa de Jesus possa voltar logo, né? Para que nós possamos concluir logo essa obra tão divina, tão especial que nós almejamos. Independente das diferenças, né? Eu acho que nós estamos prestando um culto a Deus, que é o único, e eu acho que é importante essa união das igrejas. Em seu pronunciamento, o rabino Henri Sobel falou que o trabalho de ecumenismo e diálogo entre as igrejas não seria possível sem a atuação dos papas João XXIII e João Paulo II. Durante a celebração, diversos atos representaram a união, a paz e a luz que ilumina as igrejas, como a água perfumada que banhou as mãos dos participantes. É a suavidade e o odor da paz em vez da brutalidade e da carnificina da guerra. De São Paulo, Paulo Júnior, para o JCTV. Eu vou te mostrar agora, dentro da Bíblia, quais são as igrejas que se unirão formando a imagem da besta. Você, com certeza, deve pegar uma caneta, deve pegar um papel e deve tomar nota do que eu vou mostrar agora dentro da Bíblia Sagrada, na profecia. É, meu amigo, aqui é assim. A gente fala e mostra. E eu vou mostrar para você aqui quais são as igrejas. Veja aqui, Apocalipse 16, versículo 13 e versículo 14. Olha aqui. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos olhar agora na tela maior, para você ler, ver e analisar as 3 formas de religião. As 3 principais religiões que se unirão e que, na verdade, já estão unidas há muito tempo. Mas agora, elas irão se unir muito mais, criando um bloco, que, segundo a profecia, é a imagem da besta. Vamos ver na tela quais são estas religiões. Vamos lá. Vem para cá. As 3 religiões. Você viu? Vi sair da boca da besta, da boca do dragão e da boca do falso profeta. Vamos colocar na seguinte ordem: dragão, besta e falso profeta. Diz o profeta João: eu vi sair da boca desses 3 personagens, ele viu sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E são espíritos e demônios que operam grandes sinais. Olha aqui, da boca do dragão, vamos colocar aqui, dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Veja,
qual o espírito imundo, qual a forma de religião imunda que saiu da boca do dragão? Vamos lá? Da boca do dragão saiu o espiritismo. Da boca da besta saiu o catolicismo. E da boca do falso profeta saiu o protestantismo apostatado. Percebeu? O espiritismo, em todas as suas formas, ele foi criado pelo demônio. Seja a macumba, a magia negra, o negócio baixo mesmo, ou seja, o espiritismo light, o moderno, para pessoas cultas, como é o caso de Allan Kardec, o kardecismo, como é o caso, por exemplo, do espiritismo chamado Nova Era, o espiritismo conhecido hoje como racionalismo cristão, o movimento messiânico, que só tem o nome do Messias, mas na verdade é um movimento espírita, todo o espiritismo, umbanda, quimbanda, candomblé e tudo mais. Isto saiu da boca do dragão, da boca do diabo. Foi Satanás quem criou o espiritismo. Este é o primeiro espírito imundo que saiu da boca do dragão. E como você está olhando aqui, o espírito imundo que saiu da boca da besta foi o catolicismo. O que é o catolicismo? Eu vou falar a você o que é o catolicismo. O catolicismo é uma mistura de espiritismo com cristianismo e com paganismo. Imagine, pegue o cristianismo, pegue o espiritismo, pegue o paganismo, coloca tudo no liquidificador, bate no liquidificador, sabe o que vai sair lá embaixo? Catolicismo. O catolicismo é uma mistura de tudo isso. Tem espiritismo no meio, tem paganismo no meio e tem também cristianismo. Juntando tudo, surgiu o catolicismo. E, por último, o espírito imundo que saiu da boca do falso profeta é o protestantismo apostatado. O protestantismo apostatado é o movimento religioso, presta atenção, movimento religioso, que saiu e que veio para confundir tudo. O que é o protestantismo? Eu vou falar para você o que é o protestantismo apostatado. Primeiro, você pega cristianismo, depois você pega catolicismo, depois você pega espiritismo. Junta cristianismo, catolicismo e protestantismo. Junta tudo, espiritismo, tudo junto. Põe no liquidificador, bate e lá embaixo vai sair, sabe o quê? Protestantismo apostatado. É uma mistura de tudo. Hoje, as igrejas evangélicas de hoje, elas têm um pouco de espiritismo, elas têm um pouco de catolicismo e elas têm um pouco de cristianismo. Já percebeu? Preparação para o fim. A 7 de setembro de 1850, em Oswego, Nova York, o Senhor me mostrou que grande obra devia ser feita por seu povo antes que este estivesse em condições de estar em pé para a batalha no dia do Senhor. Minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaram adventistas, mas rejeitam a verdade presente. E vi que se estavam fragmentando e que a mão do Senhor estava em seu meio para dividi-los e espalhá-los agora no tempo do ajuntamento, de maneira que as joias preciosas entre eles, que anteriormente tinham sido enganadas, tenham seus olhos abertos e vejam o seu verdadeiro estado. E agora, quando a verdade é lhes apresentada pelos mensageiros do Senhor, estão preparados para ouvi-la e ver sua beleza e harmonia, e deixar suas relações e erros anteriores, abraçar a preciosa verdade e permanecer onde possa definir sua posição. Nesse outro vídeo, você assistirá outra consequência do Tratado de Amizade entre a Igreja Adventista e a Igreja Católica, no qual a Igreja Adventista
do Rio de Janeiro, recebeu no aeroporto, com direito a lanche, translados e acomodações em suas instalações, 200 jovens católicos que vieram da Itália, observem, berço do papado, para reverenciar o Papa Francisco durante a 28ª Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu de 23 a 28 de julho de 2013, a qual reuniu mais de 3 milhões de pessoas. Eles foram chegando aos poucos, gratos e surpresos pela cordialidade. Recepção no aeroporto, com direito a translado, alimentação e barracas organizadas para a semana de peregrinação. Só pediram um teto, mas receberam muito mais. Receberam amor cristão. À noite foram ao culto da Semana de Oração Jovem saber mais sobre esta igreja que acolhe e não discrimina outra fé. Estaria Apocalipse, capítulo 16, verso 13, já se cumprindo aos nossos olhos? De 23 a 25 de maio de 2013, o Brasil sediou em São Paulo o 2º Festival Mundial de Liberdade Religiosa. Estaríamos presenciando em praça pública o cumprimento de Apocalipse 16, verso 13. A profetisa da Igreja Adventista fala sobre o que é mostrado em Apocalipse 16, 13, como segue. Livro Eventos Finais, página 131, parágrafo 5º, abre aspas. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 151. No mesmo livro, Eventos Finais, página 144, parágrafo 5º, lemos, abre aspas, os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Fecha aspas. O Grande Conflito, página 588. Eventos Finais, página 144, parágrafo 5º. Os 3 segmentos: dragão, que representa o espiritismo, a besta, que representa o catolicismo, e o falso profeta, que representa o protestantismo apostatado, adoram a Trindade, condição sine qua non para participar do ecumenismo. Ou seja, se não se adora a Trindade, não se pode fazer parte do ecumenismo. E as igrejas vêm se adequando a essas exigências, e não é exceção a Igreja Adventista também. Representações dos 3 poderes, dragão, besta e falso profeta, estiveram presentes ao evento, ou seja, o 2º Festival Mundial de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista. Evento que foi realizado no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no dia 25 de maio de 2013. E foram homenageados pela liderança da Igreja Adventista. No vídeo que você está assistindo, observe quando a nata da Igreja Adventista do Sétimo Dia, encabeçada pelo presidente da Conferência Geral, como que um papa maior da corporação, homenageia, ou seja, julga merecedores de prestígio, merecedores de honraria e de reconhecimento público as, entre aspas, autoridades eclesiásticas, fecha aspas. Padres, líderes do espiritismo, inclusive da macumba e dos orixás, e outras representações, a saber, protestantes apostatados, em cujo grupo está hoje a Igreja Adventista, infelizmente.
Observe no vídeo, logo a seguir, nos primeiros minutos, a cúpula da Igreja Adventista se levantando para homenagear o bispo da Igreja Católica Liberal e outras autoridades afins, como já citamos. Representar os líderes da Igreja Adventista para o Brasil, para o Estado de São Paulo, América do Sul e o mundo, que estão aqui à frente nesta tarde, e eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando desta festa. A partir do momento que eu os apresentar, gostaria que ficassem em pé e estender a sua saudação para todos os nossos amigos. Pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Domingos José de Souza, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado de São Paulo. Pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Williams Costa Júnior, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mundo. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo, estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, o pastor Delbert Baker, que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington, e pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abossaú. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Esses líderes religiosos têm atuado em São Paulo, especialmente na defesa da liberdade religiosa. E nós agradecemos a cada um deles por estarem aqui conosco nesta tarde, de uma maneira muito especial, para manifestação pública diante das autoridades, diante do povo de São Paulo, como um desejo de preservar a liberdade religiosa em nosso Brasil. Uma saudação muito especial a cada um deles. Nós iremos fazer uma pequena homenagem, entregando a cada um deles uma lembrança deste segundo Festival Mundial de Liberdade Religiosa, e convidamos as nossas autoridades que, por gentileza, representando a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, sim, pode ser. Representando a Associação Internacional de Liberdade Religiosa Internacional, uma lembrança do nosso Festival Mundial. Eu gostaria de destacar, para representar todo o grupo, Dom Júlio pudesse vir à frente e também Gregory pudesse come in. Yes. Gregory Clark, da Igreja Mormon,
Ele também é um companheiro especial porque nos ajudou de modo muito carinhoso durante essa semana, trazendo algumas autoridades e juntos organizamos alguns dos eventos que realizamos nesta semana. Você pode dar uma saudação a este povo em português ou em portunhol, não tem problema. Bueno, é um honor e prazer de estar com vocês hoje e obrigado pela essa oportunidade. Dom Júlio, por gentileza. Estivemos ontem com Dom Odilo Scheller e nós agradecemos, ele mandou um representante, Dom Júlio, que é o bispo auxiliar aqui das cidades da Arquidiocese de São Paulo, e tem uma palavrinha também para todos nós. Boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Trago a saudação do arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer a todos vocês que estão neste evento. Liberdade religiosa, o que é? Todos nós nos perguntamos, o que é que dá valor, sentido à minha vida? O que me ajuda a enfrentar as dificuldades, as dores, os sofrimentos? O que me abre os olhos para a esperança? O que me faz viver, não apenas sobreviver? Muitos respondem a estas perguntas com a religião. A religião é de fato a expressão e a resposta a estas perguntas fundamentais de todo ser humano. Liberdade religiosa significa liberdade de a gente buscar estas respostas. Liberdade religiosa significa a liberdade de poder abraçar aquilo que dá sentido à vida da gente, reconhecer aquilo que nos ajuda a viver como seres humanos. Liberdade religiosa significa também poder expressar, partilhar esta experiência com os outros. Viva a liberdade religiosa! Gostaria de pedir, por favor, mais um representante dos líderes religiosos, por favor, uma palavrinha bem rápida. Eu vou segurar o microfone para você não ficar desejoso de falar muito, tá bem? Rapidamente, uma saudação ao nosso povo. Namastê, boa tarde. Muito feliz de estar aqui e pensando que para ter liberdade religiosa, o mais importante é falar das coincidências e nunca das diferenças. As coincidências universais dos eternos princípios religiosos. Namastê. Muito graças. Grato. Uma saudação a todos esses que representam de uma maneira muito especial. Uma atriz africana também, por gentileza, vem aqui à frente, nos ajude falando alguma coisa. Tem sido uma companheira também na defesa da liberdade religiosa, do Fórum Interreligioso, tem atuado, a Maria Aparecida tem atuado firmemente nesta área e nós agradecemos por estar aqui nesta tarde. Por favor, um minutinho. Meu boa tarde a todos, meu saravá. Para nós, umbandistas, é muito importante nós termos essa liberdade religiosa no nosso país, porque Deus, há vários caminhos que nos levam até a Deus. E isso é que é importante, é conhecer essa liberdade religiosa e praticar essa liberdade. Meu muito obrigado. Uma saudação a todo este grupo que tem defendido, tem trabalhado na defesa da liberdade. Muito obrigado pela presença de vocês. Por gentileza, podem se assentar e estarem ali continuando assistindo o nosso programa, compartilhando a liberdade religiosa. Tem um homem muito especial aqui, pastor Milton Williams, por gentileza, me ajude aqui. Preciso de mais um microfone. Dr. Brian Green é católico, ele é um grande estudioso do Instituto Pew, fez uma pesquisa sobre a demografia religiosa no mundo. Um estudo muito profundo, muito sério, e durante esta semana nós pudemos ver alguns detalhes de como anda a situação no mundo de liberdade religiosa. E ele vai falar um pouco, pelo menos um minutinho, dando uma pequena visão do que o Instituto Pew tem conseguido visualizar diante da situação religiosa no mundo. Good afternoon. I'm very glad to be in Brazil with you today.
Boa tarde, eu estou muito feliz de estar no Brasil hoje com vocês. And greetings from Washington, D.C. Cumprimentos a vocês vindos de Washington, a capital dos Estados Unidos. For the past 10 years, I've been studying the topic of religious freedom as a social scientist. Nos últimos 10 anos, eu tenho feito uma pesquisa como um cientista social. And what we have found at the Pew Research Center is that there's been a rising tide of restrictions on religious freedom across the world. E o que nós temos descoberto ao redor do mundo é que nos últimos anos tem aumentado as restrições e limitado a liberdade religiosa. Just 5 years ago, 29% of countries in the world had high restrictions on religious freedom. Há 5 anos atrás, 29% dos países do mundo tinham restrições à liberdade religiosa. But today, 40% of countries have high restrictions. Atualmente, 40% dos países têm altas restrições à liberdade religiosa. Events like this festival today are part of the response to this rising tide of restrictions. Eventos como esse são parte da resposta que nós precisamos dar a esse aumento pelas restrições à liberdade religiosa. So I congratulate you and the organizers on this very important meeting, and I wish you the best of success. E eu me congratulo com vocês e com os organizadores desse evento por sua realização, e eu desejo a todos vocês o maior sucesso. God's blessings on you. Deus abençoe a todos vocês. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado. A liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Isso está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 8º. Com vocês, Arautos do Rei. Abre aspas. Repetimos o pecado de Arão, pacificando quando os olhos devem ser claros em discernir o mal e declará-lo positivamente, mesmo que isso nos coloque numa posição desagradável por nossos motivos poderem ser mal compreendidos. Não devemos suportar o mal em um irmão ou em qualquer pessoa com quem estejamos ligados. Essa negligência de postar-nos com firmeza em favor da verdade foi o pecado de Arão. Houvesse ele falado claramente a verdade, nunca se teria feito aquele bezerro de ouro, fecha aspas. Carta número 10, 1896. Abre aspas. Caso abaixeis a norma, a fim de conseguir popularidade e aumento de número, fazendo desse acréscimo objeto de regozijo, mostrais com isto grande cegueira. Fossem os algarismos indício de êxito, Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo os que o seguem constituem a grande maioria. Conselhos sobre Educação, página 69. Abre aspas. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade
de sua traição, fecha aspas. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Um outro pensamento muito importante é o que está no livro Educação, página 57, abre aspas. A maior necessidade do mundo hoje é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus, fecha aspas. Educação, página 57. Abre aspas. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo, fecha aspas. Grande Conflito, página 509. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca se esqueça disso. Amém. Aleluia.